Boa tarde a todos e a todas. É um prazer recebê-los aqui para essa entrevista coletiva após o encerramento da primeira reunião dos Sherpas e vice-ministros da Fazenda e do Banco Central da presidência brasileira do G20. Na verdade, essa reunião começou na quarta-feira com uma reunião conjunta dos Sherpas, não é? A qual seguiu-se ontem e hoje a primeira reunião dos vice-ministros da Fazenda e governadores dos bancos centrais. Nós cumprimos, na reunião de Sherpas, nós, entendo a qual já houve uma entrevista do embaixador Maurício, né? Nós nos concentramos principalmente nos grandes temas, nas prioridades para a agenda do G20, delineadas pelo presidente Lula, né? Então, os temas de inclusão social e desigualdade, que são fios condutores do nosso G20, o tema de transição energética e o equilíbrio entre todos os pilares do desenvolvimento sustentável e a reforma da governança internacional. Nós tratamos sobretudo das duas forças-tarefa para a aliança, a mobilização global para o combate à fome e à pobreza e a aliança global para o combate às mudanças climáticas. Recebemos aqui, no total, representantes de todos os países, as delegações que fazem parte do G20, incluindo os 19 países, mais a União Europeia e a recém-chegada União Africana, que também participaram das reuniões, os países convidados e também as organizações internacionais. Nessa primeira reunião foram 20 organizações internacionais. E tivemos muito boa acolhida, as forças-tarefa foram bem acolhidas pelos membros do G20, elas expressam objetivos transversais da presidência brasileira, mas, sobretudo, elas expressam talvez os principais desafios globais hoje, que são alguns dos principais desafios globais, que é justamente combate à pobreza e à fome. Houve no pós-pandemia, um aumento do número de pessoas, de pobres e também de pessoas em situação de fome ou de insegurança alimentar. Ao mesmo tempo, acabamos de ver os resultados da COP28 e cresce o chamado global por ações urgentes e emergenciais de combate às mudanças climáticas. E nós estamos buscando trabalhar nessa força-tarefa do G20 para juntar a ambição política de combate à mudança climática, os instrumentos financeiros para permitir que isso aconteça. Então, elas foram, em geral, muito bem recebidas e nós vamos continuar trabalhando com os membros, com as organizações internacionais, para o seu desenvolvimento e a sua implementação ao longo do ano. Depois, passando para a reunião específica de ministros da Fazenda e presidentes de bancos centrais, nós tratamos ali das principais prioridades da agenda brasileira, em especial a reforma e o fortalecimento dos bancos multilaterais de desenvolvimento, a soluções estruturais para o problema da dívida dos países pobres e também dos países de renda média, fluxos de capitais para os países do sul global e para as economias emergentes e os países em desenvolvimento que possam ser mais estáveis, que possam ser ampliados e que possam ir ao encontro, então, das necessidades tanto do desenvolvimento econômico e social quanto
do combate às mudanças climáticas e também das preocupações, por exemplo, com a manutenção da biodiversidade. Tratamos também da questão de uma rede global de segurança financeira, ou seja, de que as instituições financeiras internacionais, incluindo o FMI, incluindo o Banco Mundial e outros bancos multilaterais, possam estar aparelhados para a ambição de recursos e a necessidade de recursos que o momento exige, ou seja, a ida dos bilhões para os trilhões, em termos de financiamento para o desenvolvimento sustentável, para os objetivos de desenvolvimento sustentável e também para alcançarmos os acordos de Paris. Além disso, tratamos também da necessidade de ampliar a representação para os países emergentes em desenvolvimento, algo que foi, antes disso, tratado pelo presidente Lula no seu discurso. De forma geral, também tivemos assim, diria, em geral, muito boa acolhida a todas as propostas do Brasil. Há um entusiasmo dos membros com a primeira reunião que aqui ocorreu, uma agenda que ela atende hoje em dia, uma agenda de correções das desigualdades, seja dentro dos países ou entre os países, que são reconhecidas como possíveis causas de uma exacerbação de conflitos sociais e até de conflitos políticos. Então, isso é reconhecido, que o crescimento dessa desigualdade, o crescimento da pobreza, precisa ser atacado como uma força de estabilidade da economia global. Tratamos também de outros temas, por exemplo, infraestrutura, onde o Brasil preside ou co-preside o grupo de infraestrutura. Tivemos uma excelente acolhida para esse tema, em que trouxemos o tema da infraestrutura resiliente, não é, que hoje é tão premente em termos de desastres naturais, de necessidade de adaptação dos países em desenvolvimento, mas também de uma infraestrutura inclusiva e que atenda aos usuários e, sobretudo, aqueles, digamos, com mais necessidades. Tratamos também de formas de atrair recursos, maior volume de recursos, sobretudo de capital privado, para os investimentos em transição energética, na transformação ecológica, e um instrumento específico que são mitigadores do risco cambial, ou seja, fazer com que... Esse é um dos grandes empecilhos, em geral, reportados pelos investidores ou por aqueles que tentam estão à frente de investimentos em infraestrutura, quando tem que tomar recursos em dólar, e aí a grande volatilidade cambial pode depois representar uma dívida muito pesada e insustentável. Então, formas de fazer seguros e coberturas que possam atenuar esse risco e aumentar, então, o volume de recursos investidos em infraestrutura. Outro tema central é a arquitetura financeira dos fundos climáticos. É um tema também que tratamos recentemente na COP. Houve uma acolhida maciça dos membros do G20 a essa proposta brasileira, de tratar de ampliar o acesso e fazer com que haja menos burocracias e também ampliar os recursos, a capacidade de mobilização de recursos públicos e privados dos 4 principais fundos climáticos, multilaterais climáticos ou fundos verdes climáticos. Aí se encontrando o GEF, o GCF, o Fundo de Adaptação e o CIFES.
Então, essas 4 entidades, inclusive, que anunciaram uma nota, não é, na COP, também apoiando essa prioridade brasileira. Hoje, por exemplo, esses fundos, muitas vezes, contam com empossamento de recursos, na atualidade, cerca de 10 bilhões, que não chegam aos usuários, né? É muito difícil o acesso, e são fundos importantes porque são fundos concessionais, ou seja, estamos tratando de doações ou de empréstimos que podem alavancar um volume muito maior de recursos. Então, também tratamos do tema da transição justa, de construirmos junto do G20, dar um impulso decisivo para a construção de planos nacionais de transição justa nos diversos setores, né? Em energia, indústria, e agricultura e transformação de resíduos, por exemplo. Houve também muitos países do G20. No caso brasileiro, nós temos um plano de transformação ecológica, que é parte, não é, dos planos setoriais que estão em andamento, estão sendo construídos pelo Ministério do Meio Ambiente, mas o plano de transformação ecológica liderando uma mudança de incentivos para permitir investimentos maciços, não é, em harmonia com a natureza, preservando a biodiversidade e também ajudando no combate às mudanças climáticas, mas, sobretudo, no caso brasileiro, eu acho que aí houve uma grande... muitos dos membros e das organizações internacionais compartilharam não só as impressões positivas sobre o plano, mas, muitas vezes, mesmo a sua surpresa sobre o potencial maciço, não é, brasileiro, talvez ainda pouco explorado, né, na área de energia verde, de justamente atrair indústrias que possam, como se diz, como devemos dizendo normalmente, no Brasil, quando atraímos algum investimento, né, e uma nova indústria, se ela está plugada no grid, ela já é mais verde, né? Ela tem um certificado verde, porque basicamente quase 90% da nossa energia no grid é energia limpa. Eu acho que há uma grande vontade dos parceiros de trocar experiências e também aprender com o Brasil nessa área. Então, é uma agenda que nós vamos continuar construindo, incluindo soluções baseadas na natureza, em diversas áreas em que o Brasil é rico, na área de biodiversidade, de bioeconomia, poder construir um menu de vias concretas para financiamentos de soluções baseadas na natureza e que possam, então, alavancar o desenvolvimento sustentável nacional. Então, nós vemos, para concluir, outros temas tratados foram também na área da força-tarefa de finanças e saúde, na área uma área que tem a liderança do Banco Central, de regulação do setor financeiro e de inclusão financeira. É uma área em que o Brasil tem bastante a compartilhar com o mundo, por exemplo, com o PIX, com o Open Finance e outras. Os nossos colegas do Banco Central participaram da reunião. Além disso, também na área de... Já mencionei, não é, na área de finanças e saúde, temos uma força-tarefa conjunta, né, de finanças e saúde. Então, eu diria que nós saímos dessa primeira reunião de vice-ministros da Fazenda e vice-governadores do Banco Central bastante otimistas. A nossa agenda foi bastante bem recebida pelos membros, vai permitir ao Brasil fazer uma presidência que é alinhada com os principais desafios atuais mundiais,
em termos de desigualdades, do seu impacto sobre o crescimento, mas também de atacar um grande objetivo de combate às mudanças climáticas e de manter as temperaturas a 1,5 graus. É uma agenda, então, que é bastante convergente com a agenda nacional. Eu acho que isso se refletiu muito claramente nos discursos do presidente da República e também do ministro e do presidente do Banco Central, que participaram dessas reuniões. Então, saímos muito satisfeitos e com um apoio bastante grande para implementarmos uma agenda que seja inovadora. Também queria complementar um outro tema que foi tratado hoje à tarde, que é na área de taxação, de tributação internacional. Esse tema também é uma das prioridades brasileiras e houve bastante apoio à agenda brasileira, que é uma agenda que, ao mesmo tempo que visa implementar os instrumentos que estão em negociação no G20 com a moldura, como chamamos a moldura inclusiva do G20 e da OCDE nos últimos anos, também trazem novos elementos, né? Trazem elementos de relacionar a tributação e desigualdade. Isso houve bastante, ecoou muito, tanto nos países emergentes quanto nas economias avançadas, que fazem parte do G20, uma agenda de transparência, uma agenda também de explorar efeitos de, por exemplo, benefícios fiscais. Isso houve, e de continuar seguindo no trabalho de implementar as convenções multilaterais e a solução dos 2 pilares que estão em negociação na OCDE, mas também ampliar o debate, sobretudo trazendo elementos de progressividade, elementos que atendam muito a uma agenda de tributação do Sul Global e dos países em desenvolvimento que está sendo desenvolvida agora nas Nações Unidas. Então, nós vamos, ao longo desse ano, também desenvolver e ampliar essa agenda na área de tributação internacional. Acho que, com isso, eu concluo essa e fico à disposição para algumas perguntas. Secretária, boa tarde. Marcela Aires, da Reuters. Eu gostaria de saber, em relação a esses pilares que a senhora mencionou, o que de concreto a gente pode esperar, considerando que alguns temas já vinham sendo tratados internamente pelo Ministério da Fazenda. Tem alguma medida que está sendo debatida agora no âmbito do G20 que pode se reverter numa ação concreta para o começo do próximo ano? Olha, sobre a solução de 2 pilares, o que houve foi um apoio de grande parte, não é, do G20, eu diria, da sua maioria e de todos, a que a solução dos 2 pilares possa ser implementada. A grande maioria apoiou que ela possa ser implementada o mais rápido possível, mas também que ela permita trazer benefícios para todos, né? Ou seja, no compartilhamento, né, dos recursos, sobretudo da taxação da economia digital. Então, há uma grande preocupação com o tema da cooperação técnica, né, e de apoio às capacidades dos países em desenvolvimento para poder implementar essa agenda. Então, não só a gente precisa concluir essa agenda com a assinatura da Convenção Multilateral, né, cujo texto já foi ultimado, mas também muitos países ainda estão realizando, na verdade, as suas próprias avaliações. Nem todos os países se encontram em condições de assinar, não é? E isso entre economias, seja em desenvolvimento, seja economias desenvolvidas. Então, há aqueles países, eu acho que há, de forma geral, o entendimento de que o desenvolvimento nos últimos 7 anos das negociações na OCDE foi positivo, apresentou resultados, mas que se precisa avançar mais. Então, uma das nossas prioridades é poder concluir essas e contribuir, não é, para um consenso
nas negociações, que não ocorre exatamente no G20, elas incluem mais de 140 países, né? Elas são, sobretudo, elas ocorrem sobretudo na OCDE, mas elas envolvem mais de 140 países, e nós trazemos uma agenda muito forte, voltada não só para a conclusão, mas uma conclusão satisfatória para os países em desenvolvimento, que realmente permita atrair mais recursos, né, dessa tributação, sobretudo para os grandes mercados, a exemplo do Brasil, mas também focar, a partir de agora, no desenvolvimento das capacidades técnicas, com o apoio das organizações internacionais. Obrigada, Márcia. Boa tarde, secretária. Marta Beck, da Bloomberg. A senhora citou que esses fundos multilaterais climáticos, né, têm dinheiro empossado. A senhora citou 10 bilhões, que são empossados e que acabam não chegando aos usuários. Vocês já, nesse nível agora, vocês já estão discutindo, por exemplo, alternativas? Já existe uma ideia de como você fazer com que esses recursos sejam usados para os fins reais deles? Marta, então, o que a gente está propondo é justamente que, ao longo desse ano, haja uma revisão independente desses fundos. Então, isso exigiu uma grande costura, não é? Uma grande costura com os membros, com os próprios fundos, que, como eu mencionei, anunciaram o seu apoio a essa proposta brasileira na COP28. Esses fundos, muitas vezes, também a utilização dos recursos, em alguns dos casos, se dá através de bancos multilaterais, por exemplo, no caso do CIFES. Em outros casos, isso acontece através de parceiros designados, no caso do GCF. Há um consenso geral de que os processos são muito burocráticos e demorados, né? Sobretudo diante da emergência que a gente vive, não é? De mobilizar números que passam de 3 ou 4 trilhões, sendo esses fundos os principais mecanismos, inclusive das convenções climáticas. Nós acreditamos e tivemos um apoio bastante concreto e maciço dos membros e das próprias organizações para nos dedicarmos a isso ao longo do ano.